Fala, CryptoFans, tudo bem? Bom dia a todos vocês, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu queria trazer para vocês aqui, né, falar um pouquinho sobre onde está o fundo do mercado, né? Muita gente está querendo saber onde está o fundo do mercado e eu vou falar para vocês que eu não sei. Mas dá pra gente se basear em algumas coisas para ter uma ideia de quais são os possíveis alvos e na minha concepção, né, quando seria o provável fundo, né? Na minha cabeça, o mercado está se movendo de uma forma... Obviamente, o Fed está aumentando a taxa de juros, né? Então, está valendo mais a pena para os investidores institucionais tirar parte do seu capital da renda variável, né? Que é de risco, e mover para ativos de renda fixa que você tem um risco muito menor, extremamente menor, tá? Então, é isso que acontece, né? Quando há essa movimentação do dinheiro sair da renda variável para voltar para a renda fixa, o mercado cai, né? Isso são ciclos de mercado. Faz parte do ciclo do mercado, na verdade. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisinhas aqui que eu tenho pensado muito aqui. Se vocês concordarem, também comenta aqui embaixo nos comentários. Se vocês discordarem, pode comentar também, que eu vou ler, que eu gosto muito de ouvir críticas também, né, de entender, pô, beleza, não concordo por causa disso, disso, daquilo, e aí eu vou estudar o que você está falando para compreender mais o que vocês também possam contestar, caso alguém conteste. E é isso aí, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês alguns indicadores e gráficos aqui, né, e vamos começar o vídeo. Onde estará o fundo do Bitcoin? Basicamente aqui, né, se a gente for olhar, eu rabisquei algumas coisinhas amarelas, uma queda de 80%. Nos vídeos anteriores a gente já viu que no primeiro vídeo que eu postei aqui do canal, né, que não tem quase nenhum, mas vocês viram que essas quedas aqui, essa aqui, por exemplo, né, cadê? Essa queda aqui, ela remete a praticamente a 80%. Vamos pegar aqui, ó, 88%, mais ou menos. Deixa eu pegar esse outro crash aqui, ó. A gente tá falando de 81%. Se a gente pegar mais um crash aqui, ó. A gente tá falando de 81%, né? 1, 2, 3 e... Estamos em mais um topo histórico aqui, né? Novamente. E não sabemos aonde é o fundo. Pô, beleza, só nesse histórico aqui de 88, 81, 81, dá para falar que o fundo do Bitcoin, ele tá aqui na casa dos 12 mil dólares. Se fosse baseado nisso, daria para falar que sim, né? Só que o mercado, ele não se movimenta apenas dessa forma, tá, gente? Não é porque aconteceu uma vez de tal forma que ele vai acontecer de novo. Então tá aqui, né? Essa aqui do topo histórico, né? All time high, né? ATH caindo até aqui 80%, daria para falar que o suporte é esse cara aqui, tá? Daria para falar que aqui tá o suporte do Bitcoin, né? Exatamente aqui. Aqui ficou muito para baixo, né? Mas seria essa região aqui, provavelmente. Né? Daria até um pouco mais aqui, ó. Daria para falar que o suporte tá aqui, né? 11 mil dólares, todo mundo vai falar, putz, isso é loucura. Cara, eu não duvido de nada. E se vier aqui, nossa, é muito sangue mesmo, tá? Eu basicamente descartaria isso aqui, mas não acho impossível porque o mercado é imprevisível, tá? Outro suporte que a gente tem aqui é essa média móvel aqui de 200 períodos, só que 12 semanal, né? Que ela tá aqui em 26 mil mais ou menos. E se a gente for olhar no gráfico diário, né? Esse gráfico diário aqui, a gente encontra um suporte de preço aqui, né? Onde ele deu uma travada. E outro suporte de preço aqui, onde ele travou novamente. E aqui é o suporte aqui, o último que a gente tem aqui, tá? Que é a região dos 28 mil dólares aqui, mais ou menos, tá? Vamos descer isso aqui pra cá.
Que aqui eu tava contando com esse, só que tem esse outro aqui ainda, né? Que foi suporte algumas vezes aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Então, 28 mil dólares é o próximo suporte aí do Bitcoin. Depois eu acredito que é na casa dos 24 mil dólares. Tá? Depois dos 24 mil dólares, pra mim é só 18 mil dólares, 19 mil dólares, 20 mil dólares. Então, esses são os suportes, né? Obviamente, quando a gente tá falando de baixa, a gente só fala de suporte lá pra baixo, né? Se fosse fazer uma projeção de Fibonacci aqui, né? Desse movimento, a gente teria um suporte aqui, ó. E 24 mil dólares, tá vendo? Então, o movimento seria basicamente esse aqui, ó. Daqui pra cá, isso aqui pra cá. Isso seria uma das possibilidades aí de acontecer. Então, AB é igual a CD e dá exatamente aqui nos 24 mil dólares, onde ele deu engasgada aqui. E essa é uma das probabilidades aí, tá? Outra probabilidade é ele voltar a ficar lateral aqui, né? E a outra é a tendência a se estender aqui para baixo, e isso no cenário pessimista, tá, gente? Não, nada impede do mercado voltar a subir, né? E outra possibilidade é acontecer isso aqui, né? Que aí eu acho muito improvável esse aqui também. Tá. Beleza. Enquanto o SP500 e Nasdaq continuar caindo, a gente não vê alta, né? A gente não vê alta ainda. Por mais que o Bitcoin tenha seu conceito aí totalmente diferente do mercado aí, mas o mercado tá dominando, começando a dominar muito aí. A gente tá com os movimentos muito similares aí aos do mercado tradicional, tá? Então, basicamente assim, a gente tá pessimista agora, né? Só que eu tô comprando fundos aqui, né? Eu comprei aqui nessa parte de 47 mil, comprei aqui em 36 mil, comprei de novo em 30 mil. E assim eu vou comprando, aproveitando as quedas que tem aí, né? E não tô me expondo em altcoins que não fazem sentido pra mim, tá? Para mim, altcoins que não fazem sentido são qualquer tipo de altcoins que não são suportadas por fundos de investimentos internacionais aí grandes, tá, gente? Então, se o mercado internacional, que é grande aí, ele não tá focando no ativo, é um altcoin bem exclusiva, bem fora da caixinha aí, eu não ficaria exposto, porque a probabilidade dessa altcoin ficar esquecida aí é muito grande. Altcoins, né, seria só Ethereum, que é a maior altcoin aí que tem, e criptomoeda Bitcoin, né? Basicamente são os dois ativos aí que você vai assumir o menor risco dentro do universo de cripto, tá? Bom, depois que a gente viu esse cenário todo pessimista aí, né, que tá acontecendo agora, a gente viu que já perdeu esse canalzinho aqui, né, que parecia ser um canal, né, de alta, rompeu, e aí fica aparecendo uma bandeira de baixa. Então vamos dar uma olhada em outros indicadores aqui. Se a gente perceber aqui, o volume está muito alto nessas regiões de baixa aqui, ó. Altíssimo em regiões de baixa, que são pontos de compra, tá, pessoal? Vamos lá. Então, um dos indicadores que eu gosto de olhar é esse cara aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês, desse site. E a gente tem o Hold Waves aqui, né? E aí, o que a gente... Opa, estragou o gráfico aqui. O que a gente percebe aqui, né? Aquele é o tempo em que as moedas estão paradas, né, na carteira das pessoas. E aqui a quantidade de moedas, né? Ou seja, 100% dos bitcoins, né, que já estão em circulação. Então, se a gente observar aqui, 24 horas é um negócio muito latente aqui, né? O pessoal tem muito trade, muito trade. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, o gráfico fica meio que lateral até. Aí eu descarto 24 horas.
um dia ou uma semana. Também acabo descartando porque é muito lateral. Isso aqui não dá para tirar base nenhuma de análise também com esse gráfico. Também descarta. Aí quem tá há uma semana, ao mês aí, são os traders aí, que fica no máximo esse período aí parado com esses ativos, né? Se a gente for observar que eles estão vendendo aqui, ó, o finalzinho do gráfico aqui, a gente consegue enxergar que eles estão vendendo. Nossa, horrível ficou. Mas tá caindo aqui, ó. Se observar, tá caindo, né? Aqui começou a cair, começou a cair, começou a cair. Aqui tá lateral, aqui tá lateral, 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 lateral. Né? Basicamente, comparados a esses aqui, você enxerga o gráfico dessa forma. Mas eu vou descartar também isso aqui, tá? Eu prefiro pegar períodos maiores aí para poder fazer uma análise aí, tá? Então, na minha ideia, assim, que eu enxergo aqui, ó, por exemplo, vamos ver, 10 anos, 7, 10 anos, eu posso descartar isso aqui. Deixa ele. Bom, acho que dá para começar a enxergar alguma coisa aqui. Então, aqui basicamente é o preço, né, do Bitcoin, esse azul escuro aqui, né? E o resto são as ondas, né? Então, aqui é o período, né, que essas moedas estão nesse período, como elas ficaram paradas, né? Então, aqui, as pessoas que ficaram de 1 a 3 meses desde o início aqui, desde setembro de 2010, ela teve essa oscilação. Então, ela se moveu dessa forma de 1 a 3 meses, né, as moedas. E a gente vê que aqui nessa queda aqui que tá tendo no Bitcoin, aqui em cima, né, tá tendo uma queda, as pessoas que têm de 10 a mais, de 10 anos ou mais, né, os Bitcoins, eles estão aumentando sua posição na queda. Aqui as pessoas que têm de 7 a 10 anos, a quantidade de Bitcoins que são holdadas estão aumentando também. As que têm de 5 a 7 anos estão aumentando sua posição, a de 3 a 5 anos estão aumentando, ou seja, todos os veteranos, eles estão comprando essa queda aqui, tá? Aí quem tá de 2 a 3 a 5 anos, já mostramos aqui, também tá subindo. De 2 a 3 anos também tá aumentando a quantidade de Bitcoins. E de 1 a 2 anos aqui, o amarelinho também tá aumentando a quantidade de Bitcoins, a gente percebe aqui. E de 6 a 12 meses, né? Tá vendendo, né? Tá vendendo desde quando chegou, desde o daqui, ó. Aqui, desde o topo aqui eles estão vendendo, né? Talvez são traders aqui, não dá pra falar. Mas eles foram vendendo desde aqui de cima, né? Não seguraram as moedas quando chegou no topo. Aqui falamos desses. Agora de 3 a 6 meses aqui, a gente vê que estão começando a comprar, né? As moedas se movimentaram desde aqui, está aumentando a quantidade de Bitcoins, que são os novatos aí no mercado, né? E assim, quanto mais antigos são as moedas aqui, as pessoas estão guardando as moedas, a gente vê que nas quedas elas tendem a aumentar a quantidade de Bitcoins, né? E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai pro próximo modelinho aqui, né? Stock to Flow Model, né? Esse modelo aqui me leva a crer que a gente está aqui na fase verde, né? Que isso aqui mostra quantos dias faltam até o próximo halving, tá? E a gente está na metade aqui, a gente está no 800 dias, tá? Então aqui é quanto mais distante falta, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e aí aqui é quanto mais próximo tá. E a gente está no verdinho aqui, bem clarinho aqui, a gente está começando a sair do verde pro azul, né? Está na metade do caminho. Então, toda vez que chegou na metade do caminho, pelo menos aqui na fase azul, a gente teve capitulação. O preço desabou aqui, na fase azul, quanto mais perto do halving, o preço desabou, capitulação. Aqui houve capitulação do preço também. E aqui também houve capitulação do preço. Ou seja, nos 3 ciclos passados, houve capitulação, né? Que foi essa queda brusca aqui do Bitcoin, com relação aos ciclos anteriores, tá? E a gente está num novo ciclo, né? Essa linha aqui é a projeção, né? Que eles fizeram matematicamente, Stock to Flow é essa projeção aqui, vermelha. Que seria o preço projetado a cada ciclo do Bitcoin, segundo a sua oferta e demanda, tá? Legal.
Beleza? Dito isso, a gente percebe que a gente está na fase verde e ainda pode haver uma capitulação aqui, tá, pessoal? No nosso preço aí, né? Ah, pô, ainda pode haver uma capitulação? Para onde que vai então? Não sei. Para os 24 mil dólares? Pode ser que sim, né? Para os 18 mil dólares? Pode ser que sim, tá? Mas todos os períodos que houve capitulação, vamos colocar no gráfico semanal aqui, vamos observar comparando lá. Capitulação foi em outubro, tá? Outubro. Outra capitulação foi aqui em 23 de março. Então vamos olhar outubro de 2000, novembro, desculpa, gente. Outubro, novembro de 2011, né? Vamos olhar aqui. Aqui novembro. Então a gente vê que aqui era uma capitulação, né? Comparado ao gráfico que a gente estava olhando aqui, né? Aqui nessa outra queda aqui que veio do topo para cá, a gente está falando de 16 de março de 2015. Se a gente vem aqui, 2015, aqui nessa região aqui, tá vendo? Aqui, caramba, o mouse é muito sensível, não consigo. Ai, meu Deus do céu, aqui. Então aqui, ó, aqui foi outra capitulação que a gente teve, né? Queda de 80%, conforme a gente viu, 80% aqui para cá, 80% daqui para cá. E a outra capitulação que a gente está falando, que aconteceu, foi aqui, né? Em novembro de 2018. Foi basicamente aqui, ó. Aqui, dezembro, novembro, né? Aqui houve uma capitulação também. Então, 80% de queda, 80% de queda, 80% de queda. E a gente não sabe se aqui é o topo e vai ter 80% de queda aqui também, tá, gente? Se tiver, a gente vai voltar para cá, aliás, né? Quando que tava, onde tava aqui? 11 mil dólares. Eu acho muito improvável, né? Que aí a gente estaria falando de voltar para essa região azulzinha aqui, ó. Eu acho muito improvável, mas não impossível, tá? Isso aí seria uma loucura aí pro mercado. Legal. Olhando aqui também as capitulações aqui do mercado, só tem 2018. Esse aqui é o índice do medo, tá? Então, no índice do medo, quando houve a capitulação, ele chegou ao score de 11.11 aqui, né? Ou seja, o pessoal tava muito pessimista aqui, né? Aqui também outra queda brusca, 9, né, pontos. E hoje estamos em 10 pontos, chegamos no passado a 19 pontos aqui. Então o mercado tá assim com medo, né? Aqui quando a gente estava em 30 mil dólares mais ou menos, o mercado tava eufórico, né? Tá tudo verdinho, porque a gente estava vindo de baixo para cima. Só quando a gente chega no mesmo ponto aqui, né? 35 mil dólares, entre 30 mil dólares, 34, esse preço de ontem, né? Quando a gente vem de cima para baixo, aí o mercado tem medo, né? Você vem de baixo para cima, o mercado tá eufórico, de cima para baixo, o mercado tá com medo. Então a gente vê aí que o mercado tá muito pessimista, tá muito com medo aqui, e esses são bons momentos de compra, tá, gente? Nesses pontos mais escuros aqui, tá? Próximos de 10. Não tô falando que não pode cair mais, mas aqui são bons momentos de compra, tá? Principalmente para o Bitcoin. Então a gente entendeu um pouco aqui, né, esse índice do medo, né? Conforme o mercado vai subindo, as pessoas ficam otimistas. E aí é aqui onde eles começam a vender, os holders começam a vender as moedas dele, parte das moedas. E aqui é o Bitcoin Prediction, né? Ele é atualizado diariamente. Bom, se a gente observar, aqui tem toda a descrição de como é a construção da predicção aqui, né? Não lembro qual a tradução de predicção, mas é previsão. Da previsão, né? Aqui é uma overview do indicador, tudo. Então, se tiverem um pouco de paciência, é bom vocês darem uma lida aqui, tá? Todos os indicadores, eles explicam aqui como funciona. Então, quando a gente observa aqui, né?
essas três linhas de cima, né, que estão denominadas aqui, né, elas sempre estão próximas do all-time high, né, do topo histórico aqui, ó, topo histórico, topo histórico, topo histórico. Aqui já fica meio confuso, né, porque a gente não tem aproximação tão grande das linhas como das outras vezes que teve a capitulação depois, né. Por exemplo, aqui elas não estão tão aproximadas como aqui, e muito menos como aqui, e muito menos como aqui. E aqui embaixo a mesma coisa, aproximação dos fundos, né? Definindo um fundo aqui, aqui definindo um fundo aqui, e aqui definindo um fundo. As linhas estavam muito próximas aqui. Se a gente observar que essas linhas estão tendendo a se cruzar, essas de baixo aqui, elas se cruzando, né, o caminho, conforme o preço vai, vai caindo, né, elas começam a tender a se cruzarem, essas duas de baixo. E aqui seria a formação de um suporte de preço, assim como foi aqui na capitulação, outra capitulação aqui e outra capitulação aqui, né, no cruzamento dessas linhas de baixo. Só que como a gente não teve nem o cruzamento aqui em cima, não dá para falar que aqui seria realmente o topo, né, do Bitcoin. E nem que aqui seria realmente o fundo. Mas eu basicamente ficaria meio receoso aqui da gente chegar no fundo do Bitcoin, que seria basicamente ela se cruzar, né, essa linha aqui de baixo, amarela e rosa, elas se cruzarem na altura desse preço aqui de... Qual que é o preço que estava aqui? De 15 mil dólares do Bitcoin, 19 mil dólares do Bitcoin. E aí indicaria um fundo a 20 mil dólares aqui, né? Então, cada indicador aqui mostra um fundo, um valor diferente aqui, tá, gente? Uma coisa importante que a gente pode ver aqui também, né? Que esse 1 year plus hold wave, né? Que é um ano mais as ondas dos holders, né? Ou seja, os bitcoins que estão sendo carregados há mais de um ano. Quantidade, né? Então, os bitcoins aqui, né, a gente vê que nesses momentos aqui de topos é onde começam as vendas aqui, né, ó. Distribuição de bitcoins aqui, né, no gráfico amarelo. E aqui no gráfico do preço do Bitcoin subindo. Ou seja, os holders estavam despejando seus bitcoins nas pessoas que estavam gananciosas aqui no mercado, né. E aí, quando chegou nesse determinado ponto aqui, mais ou menos, eles voltaram a comprar, né? E começaram a comprar muito maior aqui, né? Bem no fundo aqui, né, do Bitcoin. Então, assim, a gente percebe que momentos de capitulação como este aqui, né? Assim como este, são momentos que os holders mais experientes, mais antigos, aí eles começam a aumentar a quantidade de Bitcoins na carteira deles. E a gente observando aqui, eles estão aumentando a quantidade de bitcoins aqui, tá vendo? Conforme o preço cai, tá? Então, se a gente fizer uma observação aqui, vamos juntar aqui, ó. Tentar trazer aqui. Aqui. Então, preço subindo, holders vendendo, né? Aí chegou no ponto de equilíbrio, onde os dois estavam laterais. E os holders começaram a comprar aqui, né, os bitcoins. Então, quanto mais cai aqui, aliás, desculpa, quanto mais cai aqui o preço do Bitcoin, mais os holders estão guardando, comprando seus Bitcoins aí, estão ficando parados aqui. Então, são Bitcoins parados há mais de um ano. Então, pessoal, assim, é um momento de compra, é quando a galera tá toda desesperada vendendo, tá? Os novatos que não têm conhecimento estão vendendo e as pessoas que estão fundamentadas estão comprando. Por isso que é bom estudar aí, tá? E esse vídeo já foi para 25 minutos. E aqui tem o MVRV Score, né? Z-Score. Basicamente, ele mostra ciclos do mercado. Então, quando o mercado tá aqui, ele chegou no topo de um ciclo e aqui no fundo de um ciclo. E a gente está caminhando para o fundo do ciclo. Se a gente observar de novo, né, a gente está falando de capitulação, pô, beleza, você está falando 20 e tantos minutos só de capitulação. É só para vocês entenderem onde pode ser o possível fundo aí, né, a conclusão do fundo do Bitcoin.
Então, a gente vê que aqui, nessa região do preço mais baixo do Bitcoin, a gente estava aqui nessa regiãozinha verde, né? Então, a gente pode ver que aqui seria o ponto ideal para a gente estar acumulando mais ainda, entrando mais pesado com os Bitcoins, tá? Seria um fundo de mercado. Aqui é a mesma coisa, né, do que no Bitcoin, né? Aqui a gente vê o gráfico caindo, chegamos no fundo, mesma história, chegamos aqui embaixo, né? Melhor zona de estar comprando Bitcoins. E mais uma vez aqui, outra capitulação, estamos aqui. E se houver outra capitulação, obviamente a gente vai cair aqui nessa caixinha verde e o preço vai derreter, né? A gente sabe disso. E topos de mercado, a gente vê que toda vez que o mercado está num topo, ele está aqui próximo dessa região vermelha aqui. Então, quando está aqui, já está eufórico, você já deveria estar vendendo seus bitcoins nessa região aqui vermelhinha, tá? Vamos para mais um indicador. E aqui, né, mostra basicamente as etapas aí da psicologia do mercado, que nada mais é que a psicologia de todos nós aí que estamos comprando e vendendo, inclusive os fundos de investimentos aí, tá? O que acontece aqui? A gente vê que capitulação, essa zona verde aqui, né? É quando tem muita gente em prejuízo, muita gente mesmo em prejuízo. Ou seja, é um prejuízo que as pessoas já psicologicamente não querem mais correr mais esse risco, que para elas não vale mais a pena. Estão desacreditadas aí. E aí é o melhor momento aí para se comprar bitcoins, tá, pessoal? Então, na minha cabeça, o preço do Bitcoin, ele não tem alvos de targets. Eu acho que ele tem, assim, ao meu ponto de vista, um alvo psicológico, né? Que é a quantidade de prejuízo que o mercado aguenta, né? Segurar, e quanto mais pessoas tiverem prejuízo aí, seria quando a gente começa a entrar em capitulação. Então, esse seria o ponto de virada aí do Bitcoin, tá? Então, falando de capitulação novamente, a gente vê mais uma vez maçante aqui o vídeo, mas beleza, gente. A gente vê que a capitulação tá sempre no fundo aqui do gráfico do Bitcoin. Não sei se eu consigo mover aqui. Vai ficar ruim, mas beleza. Então, aqui foi uma capitulação. Aqui foi outra, né? A gente já viu, né? E aqui foi outra, né? Essa região do preço aqui. Caraca. Cagou. Aqui foi uma capitulação. Aqui foi basicamente uma mini capitulação. E se a gente prestar atenção aqui, né? O preço está caindo e o indicador aqui está caindo também. Opa, aqui. Beleza. Então, o que a gente vê? Euforia, né? Em grid aqui, né? Então, o pessoal tá eufórico, tá ganancioso aqui, né? Esse believe aqui, pessoal, believe, não lembro o que é isso, deu branco. Aqui o pessoal tá otimista, né, nessa faixa laranja. Aqui eles estão com esperança barra medo, e aqui a capitulação é prejuízo aí, é o final do mundo, tá? Fim do mundo, capitulação. Então, basicamente é isso, pessoal, a gente tá saindo dessas faixas aqui, já, né, a gente só compara o gráfico laranja nessas faixas, tá? Não precisa comparar o preço, vou tirar até o gráfico aqui. Então, a gente já saiu dessa parte aqui, desse Daniel, a gente já entrou aqui nessa parte de otimismo e ansiedade, né? E aqui a gente está entrando em esperança e medo, né? Então, se acontecer do ciclo cair, esse indicador cair aqui, o preço vai continuar caindo. Se o indicador continuar caindo, um cai junto com o outro, tá? E aí a gente pode entrar em capitulação. Se a gente pode entrar em capitulação, que é o que eu tenho tentado dizer desde o começo do vídeo, se a gente pode entrar em capitulação, que é essa zona verde, se o indicador descer até aqui, significa que o preço do Bitcoin vai descer mais, tá? Então eu acredito que 24 mil dólares aí possa ser um possível fundo. E porém, como a gente não consegue cravar o fundo, eu continuo comprando aí, tá, pessoal? Aqui é o risco de reserva,
tá? Reserve Risk, nossa, aqui é uma baita aula aí de indicadores on-chains aqui. Então, Reserve Risk, basicamente, eu vou falar resumidamente aqui no meu curso dele, detalhado como que ele funciona, mas se for falar grosso modo, basicamente, como ensinando da forma chucra, você compra no verde e vende próximo do vermelho, né? Basicamente é isso. Então, a gente está chegando aqui nessa região verde, como chegamos várias capitulações aqui, chegamos a verde, chegamos a verde, chegamos a verde, que é capitulação, capitulação. Aqui chegamos a verde, né, que é o preço caiu. E aqui chegamos a verde de novo, que é onde o preço está caindo, né? Então é risco de reserva isso. O que que significa? Quando tá no verdinho ali, significa que o risco de reserva é baixo, né? Tá baixíssimo ali. Ou seja, são a melhor região aí para comprar bitcoins no longo prazo. E quando tá no vermelho, significa que o risco de reserva está alto, que daí pode ter muitas vendas ali para frente. Então, não é bom comprar nessa região aqui de cima. Basicamente é isso. Porém, cada coisa que no meu curso eu explico o que que é para a pessoa entender detalhadamente aí e ter uma visão melhor desse gráfico aqui, tá? Desse reserve risk aqui. Aqui a gente já falou sobre isso. E aqui a quantidade de carteiras aí, né? Com mais de 1000 bitcoins. Se a gente olhar, capitulação, pessoal comprando. Capitulação, carteiras com mais de 1000 bitcoins aumentando, né? E aqui a carteira aumentou drasticamente por conta do evento da Rússia aí, né? Que teve suas contas bloqueadas, né? Os bancos bloquearam tudo, né? Para não ter saques em massa. E aí as carteiras de bitcoins aumentaram ali porque eles compraram muitos bitcoins ali para se proteger aí, né? Dessa loucura toda. E aparentemente eles estão vendendo aí seus bitcoins, né? Porque se você for ver aqui, tá caindo, né? Uma mini tendência de baixa na quantidade de bitcoins junto com o mercado, tá? Então, pessoas pontualmente estão vendendo porque pode ser que elas precisem do dinheiro e elas não podem ficar com esse dinheiro em bitcoin. Então, pode ser que elas estejam dolarizando aí, né? Porque elas estão entrando em medo aí. Então, assim, eu vejo que esse cenário que a gente tá de guerra, taxa de juros aumentando, a China com lockdown de novo aí, é um ótimo cenário para começar aí e acontecer mais uma capitulação, tá? E voltando, toda essa história, voltando pro gráfico aí, havendo uma capitulação, né, que é a gente voltar para esses pontos aqui, né, nessa área verde aqui, né, seria basicamente se o Bitcoin caísse, no meu ponto de vista, a 24 mil dólares, ou talvez ali até 20 mil dólares aqui, mais ou menos, tá? Essa queda de 80 mil dólares eu ainda tô descrente dela, mas não posso falar que é impossível. Então, a gente está com formação de um novo fundo, né? Basicamente, formação de novo fundo é quando os holders estão acumulando, e a gente já viu que os holders estão acumulando aqui nesse indicador aqui, ó, né? A gente já vê que eles estão acumulando na queda. Então, basicamente, a gente está formando um novo fundo aqui nessa região, para que nesse ciclo que a gente está aí, haja uma nova pernada aí no próximo halving, tá? Uma nova pernada de alta. E é isso aí, pessoal. Esses são os meus palpites de fundos aqui, que estão no vídeo. E sigo comprando bitcoins e etéreos aí, tá? E as outras moedinhas aí eu compro com a quantidade muito menor aí, porque a cada 10% aí que o Bitcoin cai, outras moedas podem cair muito mais. Luna chegou a cair 60% aí em um dia, não é a primeira vez que acontece isso com o Luna, por exemplo, né? E é isso, pessoal, até um próximo vídeo. Aqui são os ativos da nossa carteira, Bitcoin também, o Nasdaq caindo bastante, abriu mais um gap de baixa, tá chegando nesse suporte aqui, pode ser o fundo do mercado aqui, né, pro Nasdaq, pro SP500, né, como foi várias vezes aqui. Outra tese que eu tenho também é de que o fundo do Bitcoin será quando o Nasdaq encontrar o fundo dele, né, junto com o SP500.
basicamente o SP500 tem um fundo maior, né, do que o do Nasdaq, né? E ele ultrapassou na pandemia, mas é um fundo bastante respeitado até. Então, assim, pessoal, para mim, SP500 precisa encontrar um fundo. Nasdaq já tá quase chegando no fundo aqui. Porém, se o SP500 continuar caindo, é muito provável que o Nasdaq também continue caindo. Porque essa distância aqui é bem menor do que essa outra aqui, ó. Tá vendo? Então, se o SP500 continuar caindo, é muito provável que o Nasdaq perca esse fundo aqui e venha pra cá, mais ou menos. E, tipo, nessa altura de preço. Aqui, né? E que o Bitcoin também chegue a seus 20 mil dólares, perca até esses 24 mil dólares aí. Mas é isso aí, pessoal, é só meu ponto de vista do mercado. Quem quiser concordar pode concordar, quem quiser discordar pode discordar. E espero que eu tenha passado bastante conhecimento aí pra vocês aí, tá? Valeu, pessoal, até um próximo vídeo.